Olá a todos, eu sou Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. E no vídeo de hoje vamos ter a parte 3 do Desmontando Evandro Pontes. Será que é a última parte? Não sei, veremos aí se é ou não. Mas hoje, desmontando a tese pontiniana sobre a independência do Brasil. E quem vai dar a aula hoje vai ser o Lucas Nicásio. Então se vocês gostam da aula do Lucas, ele que já deu aula sobre os gregos, vou deixar o cardzinho aparecendo aqui na tela, deixa o like, comenta aqui embaixo, manda esse vídeo para todo mundo, comenta aqui Evandro Pontes e a independência do Brasil, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e mostrar para cada vez mais pessoas. Se inscreva, ative o sininho de notificações. Agora, sem mais delongas, Lucas, pode começar a tua aula, fazer a tua apresentação, e Salve Maria Matheus. de novo, e muito obrigado. Vontade. Salve Maria Matheus, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui dando essa aula. Também aos espectadores, né? Que também vão aproveitar bastante essa aula aqui. Muito interessante essa continuidade aqui dos trabalhos que a ação tem feito, né, sobre o Evandro Pontes. E agora, dessa vez, a bola da vez agora é sobre a sua obra, né? Sua tese a respeito da independência do Brasil. Esse é o tema da aula de hoje, que a gente vai apresentar agora. Pode prosseguir, por favor? Lá na aula 1, nós falamos que o Evandro Pontes ele traduziu o livro do Yoran Razoni, ele escreveu um livro em 2021 sobre a independência do Brasil, e no ano passado, 2023, ele fez a tese do Vaticanismo, a tese pontiniana sobre a crise da igreja, que nós já refutamos no vídeo anterior, cardzinho aqui em cima e também na descrição os links. Então mais um livro aí do Evandro Pontes que a gente vai tratar a respeito agora. Certo? Lucas, vou passar aqui o slide já, fica à vontade. Ok. A aula de hoje vai ser bem simples, vai ser pontual, assim como também foi com os gregos, mas dessa vez ela vai ser muito mais incisiva, vai respeitar, vai privar os espectadores de ler essa obra, né? Nós vamos explicar e vamos privá-los de ler essa tese, mas tudo bem. A aula é dividida em 3 pontos, nós vamos apresentar a tese do Pontes, vamos refutar essa tese e apontar a verdade contra-revolucionária. Nós vamos desmascarar essa questão da independência no Brasil. Pode passar, por favor? Então, a respeito da obra, podemos aí já destacar 5 elementos, né, para sintetizar essa obra, para já dar uma abertura, para compreender do que se trata, como é que acontece e tudo mais. Então, o que acontece? A razão do livro é simplesmente enaltecer o Brasil pela independência, né, criando já, fomentando uma imagem, né, da questão nacional, a identidade nacional. Então ele vai dizer que a execução da independência aconteceu por meio de Dom João VI, que ele arquitetou toda a questão de independência, a política, a monarquia a ser utilizada, o regime político e tudo mais foi arquitetado por Dom João VI, isso é a tese do Pontes, né, a tese do Pontes. Quem executou foi Dom Pedro I, seu filho, juntamente com seus aliados, né, eles executaram a independência. O nexo causal, ou seja, o que foi que uniu, né, para fomentar a independência do Brasil? Foi justamente o interesse mútuo da igreja, do monarca, Dom João VI, a maçonaria, né, e eles juntos cooperaram para que ocorresse a separação do Brasil de Portugal. Esse é o nexo causal apontado pela tese. A finalidade da independência foi justamente proteger o antigo regime, certo? De uma nova política, que o Evandro Pontes vai citar aqui, a política joanina, uma coisa maravilhosa, nunca vista antes no mundo, certo? E também ela vai englobar, né, o novo e o antigo, ou seja, ela vai conceber elementos do liberalismo, ou seja, uma repartição, uma divisão do poder, junto com elementos do antigo, que seria o absolutismo, ou a concentração, uma certa centralização do poder na figura do soberano, do rei. É uma mistura dos dois, que ele vai chamar de política joanina. E o inimigo da independência, que o Evandro Pontes vai citar, é Napoleão, com a sua política, Dom Miguel e a sua esposa, Dona Carlota Joaquina, né, que trabalharam juntos para fomentar uma política na qual ele não concordava, então eles vão entrar também na lista dos inimigos. Então, Napoleão, Dom Miguel I, Dona Carlota Joaquina e os liberais. Vale citar também que os liberais foram citados, né, como inimigos de Dom João VI. Pronto, apresentado aqui esses 5 elementos, né, para sintetizar a obra e privar os espectadores de ler esse livro, podemos prosseguir para o próximo slide. Aí vamos apresentar os argumentos principais. A gente já mostra, né, que é uma ótica totalmente distorcida, corrompida, da Blue Pill, muito conhecida, né, em vários meios. Pode deixar, Matheus, no próximo, isso.
E aí a gente já vai citar os 4 argumentos, que são o quê? Que o reino português se viu ameaçado, o inimigo jamais visto em toda a história, que foi Napoleão e sua política, né? Já foi citado, o inimigo da independência foi Napoleão. Dom João VI, arquiteto, Dom Pedro executa a nova política de Portugal, e agora o Brasil é o coração dessa nova política, não é Portugal. Portugal perde o seu valor, Portugal perde a sua vocação, perde a sua, digamos, o seu brilho. E agora é Brasil que é a bola da vez, digamos assim. Que a maçonaria não foi protagonista, foi coadjuvante na formação da independência do Brasil, e que o Brasil independente é superior a Portugal. Isso daqui é uma conclusão que se tem pela obra do Evandro Pontes, de que o Brasil ele é independente de Portugal, ele supera Portugal. Então, assim, nós, quando vamos aplicar uma historiografia sobre o Brasil, restauracionistas, nós vemos que o velho se faz novo por meio, ou seja, o Brasil, digamos que é a nova Portugal, mas sem excluir o seu passado, sem romper com o seu passado. Na ótica do Evandro Pontes, Companhia Limitada, o Brasil ele é novo, mas ele se desprende do antigo. Então, o velho morre para o novo assumir. E nós vemos que, na verdade, o velho se faz novo por meio da instauração do Brasil, né? Do descobrimento do Brasil. É totalmente diferente, mas é uma sutileza que vale a pena mencionar. Então, ele vai chegar nessa conclusão. Brasil é progresso, Brasil é o filho que superou seu pai, Portugal, com a sua bênção. Tem raízes lusitanas, mas não é lusitânia, ou seja, é a nova Portugal sem ser Portugal. É uma confusão, mas vale a pena citar porque é um argumento que é principal na obra dele. Pode passar, Matheus, por favor? Então a gente já apresenta o quê? De início, ele já vai aplicar a questão das virtudes cardeais. As virtudes cardeais ele vai colocar em Dom João VI, em Dom Pedro I, na Dona Leopoldina e nos 2 freis. E isso é uma ótica parecida, mas não é igual à do Brasil Paralelo. Tem uma divergência, certo? Por quê? Do Brasil Paralelo ainda cria uma conexão com Portugal, mas admite-se, de certo modo, um afastamento, mas não uma total ruptura, digamos assim. Já na ideia do Pontes, na tese do Pontes, de fato, há uma ruptura e benéfica, e essa ruptura é justamente um processo evolutivo na política portuguesa. É uma coisa bem peculiar. Então, a questão do humanismo, né? A visão humanista, são as virtudes cardeais que ele vai citar, Dom João VI, Dom Pedro I, Dona Leopoldina e os 2 freis, a Rábida e o Frei Sampaio. O que acontece? Ele vai colocar essas virtudes, mas uma ótica diferente que a igreja ensina. Por quê? Ele vai querer criar a imagem dos pais fundadores, assim como existe na historiografia dos Estados Unidos, né? E também ele vai utilizar a doutrina da igreja, vai citar Santo Ambrósio, vai citar alguns outros doutores, alguns santos doutores, algumas obras também da igreja, talvez a patrística ali, ele vai dar algumas citações, mas a verdade é que ele usa a doutrina da igreja como um canal para se ligar aos pagãos. Então ele vai dizer, olha, os santos estão falando desses aqui, eruditos pagãos, como Cícero, Platão, e aí acaba que chama mais atenção, centraliza a definição dessas virtudes pelos pagãos e não pela igreja, como se a igreja fosse um complemento, um canal para se chegar ao conhecimento pagão, que é o principal. Daí vem a ótica humanista do Evandro Pontes. Por quê? Porque a apresentação das virtudes que ele faz, na verdade, é uma concepção do homem servindo para o homem, e não há menção de serviço ou de busca por agradar a Deus. A gente sabe que o homem serve ao homem em razão de Deus. Por amar a Deus, ele serve ao próximo. É isso que a igreja ensina. Mas na ótica humanista, na ótica que o Evandro Pontes utiliza para apresentar essas virtudes, exclui justamente isso, para corroborar ainda mais no desenvolvimento dessa imagem dos pais fundadores. Claro, isso aí é uma malícia, de certo modo, sim, porque as virtudes cardeais elas não são exclusivas dos cristãos, aí são as virtudes teologais. Então, como as virtudes cardeais não são exclusivas dos cristãos, um pagão, um herege, um apóstata pode exercer, desde que ele repetidamente pratique, né, esse bom comportamento. Então, ele sabendo disso, vai trabalhar mais nas virtudes cardeais, mesmo sabendo que Dom João VI é católico,
Dom Pedro I era católico, apostatou, quando entrou na maçonaria, claro. Dom Miguel I é católico, então ele vai excluir isso e vai apresentar apenas as virtudes cardeais para não ter necessidade de entrar em pontos teológicos, né? Então ele vai utilizar essa visão humanista para isso. E aí a independência para o Pontes é meramente um movimento político. Então, por isso que ele busca apresentar a historiografia sem base teológica. É puramente uma tese política, entendeu? Por isso que ele não entra realmente na essência da questão. Tem algum comentário, Matheus, para dizer a respeito? Tenho sim, só para dar um pouco mais de contexto para quem não leu o livro, não teve desprazer, ele faz ali uma ligação entre as 4 virtudes cardeais e 4 figuras principais na independência. O Lucas falou, mas associando. Ele associa a virtude da temperança a Dom João VI, a virtude da fortaleza a Dom Pedro I, a virtude da justiça a Dona Leopoldina e a virtude da prudência ele associa ao convento de Santo Antônio, porque no convento de Santo Antônio foram feitas várias reuniões que prepararam a independência, e dentro do convento de Santo Antônio ele coloca principalmente o Frei Sampaio e o Frei de Arrábida. Então essas 4 virtudes ele liga esses quatro figuras principais da independência do Brasil. Exatamente. Pode passar, Matheus, para o próximo slide, que a gente vai trabalhar aqui. Pronto, o inimigo que ele vai citar, Napoleão. Então, olha só, ele vai dizer que o absolutismo, na verdade, nasce com Napoleão, certo? Então, ele vai criticar a historiografia da esquerda, digamos assim, que ele cita, né? A historiografia da esquerda, a historiografia materialista, no sentido de que o absolutismo é todo o período monárquico, ou seja, todas as civilizações que utilizaram o regime político monárquico são absolutistas. E ele fala que isso é injusto. O absolutismo, na verdade, é o período que compreende o século que antecede a Revolução Francesa. Então, tem, na ótica do Evandro Pontes, na tese dele, tem o absolutismo, aí vem a Revolução Francesa, na Revolução Francesa tem o surgimento de Napoleão, e aí Napoleão vai criar essa política que utiliza o absolutismo e utiliza os princípios revolucionários, certo? Então, aqui, no ponto B, ele vai chegar a essa conclusão que o antigo regime é no século que antecede a Revolução Francesa, como já expliquei, e após a Revolução Francesa, por causa de Napoleão, surge um novo regime constitucional, com a migração do poder do soberano pelo poder emanado do referendo, ou seja, ele vai compreender que a Revolução Francesa é migrar o poder do rei para o parlamento, certo? Só que a Revolução Francesa, quanto nos momentos iniciais não estava dando muitos frutos, né? Ou seja, não estava realmente causando uma ordenação social de forma plena, absoluta, ele percebe que era necessário, isso na tese do Pontes, né? Necessário ressuscitar o modelo monárquico, certo? Só que antecedeu a Revolução dentro da Revolução, ou seja, migra o poder para o parlamento, mas mantém a existência do rei. Então, o que o parlamento fizer, ele pode não ter a necessidade de aprovação do rei, ele pode ter autonomia para isso, mas em alguns casos o rei ou o imperador ele pode agir em detrimento do parlamento. É uma sacada, né, que o Evandro Pontes utiliza, mas a verdade é que a gente tem que entender, para não causar muita confusão, é que nós temos o feudalismo, nós temos a monarquia absolutista, e aí a gente tem a revolução, certo? É isso que apresenta. É isso que apresenta. Tanto na tese do Pontes, como também na historiografia, pelo menos, majoritária, que ainda se aceita a existência do feudalismo, monarquia absolutista e a revolução. Só que, na verdade, a monarquia absolutista ela é uma migração Não, tranquilo, Matheus, tranquilo. É a migração do feudalismo para se chegar na revolução. Porque não se pode simplesmente fazer as coisas da noite para o dia. Então, no feudalismo, é um regime monárquico que existe corpos intermediários, certo? Não é o rei diretamente ou centralizando tudo a ele, de um modo muito prático. Não, existem corpos intermediários que estão a serviço do rei. Então, a monarquia absolutista é uma transição. Então, o que ela faz? Ela elimina os corpos intermediários do feudalismo, fica somente a figura do rei. Então, tudo é centralizado no rei, para justamente fomentar a argumentação de que é muito poder para uma pessoa só,
o que dá base para uma monarquia liberal criar a existência de um parlamento gerando a revolução. Deu para compreender isso? Se os senhores tiverem alguma dúvida, eu posso reforçar mais essa ideia, que é muito importante. Perfeitamente. A monarquia feudal é o rei mais os corpos intermediários. E corpos intermediários você entenda nobreza, corporações de ofício e a Igreja Católica. Exato. Exato. Então, matar os corpos intermediários, centralizar tudo no rei, gerando a base para a revolução, criando uma monarquia liberal, e aí vem a revolução. Certo? Não é simplesmente feudalismo, monarquia absolutista, e aí vem a revolução. Não é assim tão rápida. Exatamente, monarquia feudal, rei mais corpos intermediários, né? Nobreza, corporações de ofício, igreja. Exatamente, é isso aí. Então ele vai mostrar que Napoleão é o verdadeiro inimigo, a sua política é nociva, e ela está devastando toda a Europa, está alcançando a extensão do continente europeu, está chegando a Portugal, e é necessário que tome atitudes, ações para sobreviver a isso, para sobreviver a essa nova política, esse novo inimigo, para resistir a ele e sobreviver. Pode passar, por favor? Se quiser comentar alguma coisa, Matheus, fica à vontade também. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Ah, tá, perdão. Nós realmente acreditamos que Napoleão foi um anticristo, que Napoleão foi um revolucionário, foi uma pessoa terrível, tal, etc. Nós só estamos deixando bem claro aqui qual é o inimigo que o Evandro Pontes vai construir, ou pelo menos moldar o inimigo de acordo com a narrativa dele. Então, ele vai fazer que Napoleão é esse absolutista para fazer uma contraposição de que a independência foi contra este absolutismo. Só para deixar bem claro. Isso aqui é da tese do Pontes, entendeu? É a maneira como ele está abordando a historiografia nacional, apresentando ali os personagens, digamos, dessa cena. E aí ele vai falar sobre Dom João VI como arquiteto, porque vendo essa ameaça de Napoleão, esse inimigo, essa nova política, ele precisa criar uma política que venha a resistir e, ao mesmo tempo, dar capacidade de sobrevivência ao Império Português. Então ele vai chegar a essa conclusão de que o Brasil independente de Portugal, na verdade, foi um plano de renovar Portugal em solo americano. Entendeu? Então, eu já vou até antecipar um pouco, mas não faz sentido você investir tanto, né? Criar uma empresa, investir tanto nela, fazer com que ela cresça, que ela prospere, e depois trabalhar para que ela passe para a administração de outra pessoa, ou seja, que você não tenha mais poder sobre essa empresa. Não faz muito sentido isso. Inclusive, ver que essa empresa que você criou se voltou contra você agora, né? Vai se tornar sua rival, sua inimiga. Não faz muito sentido isso. Então, na ideia do Pontes, da tese, ele vai apresentar que o Brasil independente de Portugal é uma renovação de Portugal em solo americano. E que Dom Pedro I foi fiel, cumpriu fielmente as ordens do seu pai e fiel na missão da vocação, na vocação da pátria portuguesa. Foi fiel, 100%. 100%. E assim, vale ressaltar, que eu quero pegar um pouquinho lá daquele slide anterior, a respeito da visão humanista, que é uma tentativa assim, inicial de quê? Dando essa questão das virtudes, apresentando esse contexto de que Portugal vai se renovar no Brasil, né? Dom Pedro foi fiel, Dom João VI arquiteto, é uma maneira, digamos, entre aspas, de defender a honra deles, isso é dito pelo próprio Evandro Pontes na obra, porque Dom João VI é comparado como um glutão, né? Um homem que comia só frango e comia laranja depois do almoço, e Dom Pedro I é sempre relatado como um homem mulherengo, um homem que era dominado pelas próprias causas. Então, para defender a imagem deles, ele vai criar esse pano de fundo das virtudes que ele bebe do americanismo, né, dos pais fundadores, e aí vai tentando reaplicar, vai tentando costurar isso na historiografia nacional. Então, percebam essa sutileza, né? Exatamente. Na cabeça do Pontes, Dom João VI já estava pensando na separação do Brasil há muito tempo. Então, ele vai mostrar que progressivamente o Brasil ia ganhando mais poder, mais espaço para poder separar de Portugal. Uma coisa que não faz sentido, a gente vai mostrando mais à frente. Mais algum comentário, Matheus? Fica à vontade. Certo. Certo. A tese pontiniana.
Pronto, já que ele apresenta que Dom João VI arquitetou, Dom Pedro I executou, então os inimigos Napoleão são constituídos por Napoleão, principal, cabeça, e também elementos aglutinadores. Ou seja, algumas figuras que se aliaram a Napoleão nessa política, que são os liberais, que ele evita de dar nome aos bois, ele não quer chamar de maçons, ele quer dizer liberais. Dom Miguel I e Dona Carlota Joaquina, porque ele vai falar que os dois se uniram para instaurar o absolutismo em Portugal, ou seja, imitando a política de Napoleão, porém com algumas ponderações, ou seja, não ia ser um copia e cola, seria um copia, mas não faz igual. Entendeu? Eles estavam querendo, na ótica do Pontes, eles estavam querendo replicar o absolutismo, o bonapartismo, a política de Napoleão em Portugal, mas não integralmente. Algumas coisas seriam omitidas, modificadas. Então, todos eles ficaram contra Dom João VI, contra Dom Pedro I. Então, foi um desagrado, realmente foi uma questão de até mesmo de humilhação para Dom João VI, isso na ótica do Evandro Pontes, ter que lutar contra sua família, né? Porque eles se voltaram contra a decisão dele, o projeto dele para o Brasil, que, na ótica do Pontes, é a melhor opção, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, é a separação do Brasil de Portugal. Então, esses são os elementos aglutinadores. Ou seja, Napoleão por cabeça, por liderança, por centro, como inimigo, mas essas figuras estão unidas a ele. Então é assim que apresenta Evandro Pontes, Dom Miguel I, Dona Carlota Joaquina e Dona Maria I, que também ele apresenta o quadro de loucura dela, né? Mas isso aí já é a parte, que a gente já sabe pela historiografia, que Dona Maria I, na verdade, teve um quadro de depressão profundo, que é muito típico de pessoas que podem gerar algum transtorno mental, é uma depressão prolongada. Mas é esse ponto que ele faz com o Dom Miguel, Dona Carlota Joaquina e com os maçons, que ele evita dar o nome aos bois, né? Ele evita realmente classificá-los assim, chamá-los assim, que de fato são. Pode passar, Matheus? Então, passando agora da questão do inimigo, a questão de Dom João VI, Dom Pedro I e os inimigos que estavam unidos a Napoleão Bonaparte, ele vai apresentar a questão do clero no Brasil. Então, o clero no Brasil, ele vai citar que aprovou, apoiou, trabalhou a favor da independência do Brasil, certo? Então, ele vai citar o convento, né, franciscano, vai citar os freis, e aí é o que entra naquele processo que o próprio Olavo reconheceu, que é um jeito metonímico, né, de apresentar o fato, de discorrer sobre um fato. Ou seja, como é que pode a igreja aprovar e trabalhar em algo que ela mesma condena? Certo? Então, como é que poderia ela condenar a maçonaria e, ao mesmo tempo, trabalhar junto com a maçonaria? Então, como é que poderia ela combater o liberalismo e, ao mesmo tempo, favorecer, em certo grau, já que a política joanina engloba elementos liberais, o liberalismo? Não faz sentido. Então tá aqui a imagem, né, manga, né, da roupa, e a manga fruta, ou seja, a mesma palavra tendo referência a objetos diferentes, a elementos diferentes. É a mesma coisa, por exemplo, de dizer que o mesmo clero que construiu o Vaticano condena o Vaticano quanto o Estado, certo? Não faz sentido, é uma contradição. Ou você é, ou você não é. Ou você faz, ou você não faz. Não tem como ser sim e não ao mesmo tempo. Ou é sim ou é não. Então, ou o clero era de fato um clero santo, católico, ou era um clero apóstata, acordista, né? E que de fato tem provas, que agora a gente vai passar para o próximo slide. Gostaria que o Matheus passasse, por favor. Essa fonte aqui, deixei bem clara aqui no slide, vocês podem acessar, inclusive, na Biblioteca do Senado, isso é um arquivo público. Foi publicado em 1871, Alexandre José de Mello, né, uma obra que vai citar, são atas de reuniões, de 1816 a 1882. Pode passar, Matheus, por favor. E está aqui, na loja Comércio e Artes, uma loja maçônica, nós temos uma reunião que aconteceu, e inclusive é citado, né, alguns membros que estavam presentes,
E o orador da reunião foi o padre Francisco de Santa Teresa Sampaio, certo? Que inclusive é citado como um dos principais, e de fato foi auxiliares, né, da independência do Brasil. Então, de fato, ele é um maçom reconhecido, não só por esse documento, mas também por outros documentos das várias lojas maçônicas pelo Brasil, de que de fato ele era membro da maçonaria, inclusive algumas listas que citam ele como grau 4 da maçonaria. Contudo, o Frei Arrábida não se tem muito conhecimento sobre ele, então não poderia ter essa imprudência de citar ele também como maçom, porque eu não sei. Mas, de certo, que Frei Sampaio era, e Frei Arrábida, ainda que não fosse, trabalhou junto com os maçons. Então, mostrando que de santo eles não tinham de nada, né? Apostas, inclusive, quero ressaltar novamente que a igreja condena a maçonaria, e a punição por isso é excomunhão ipso facto. Então, no momento em que se pratica isso, automaticamente está fora da igreja. Certo? Então tá aí o clero que fomentou a independência do Brasil, um clero que tem um histórico revolucionário. Muitos dos membros do clero que participaram na elaboração da independência, na formação da independência, eram pessoas que participaram, por exemplo, da revolta de Pernambuco, certo? Da Inconfidência Mineira. Então, ele já tem um histórico de participação com a maçonaria, uma aproximação com a maçonaria. O Evandro Pontes, inclusive, ele confessa que o Frei Sampaio ele se aproximou dos carbonários, mas ele vai dizer tardiamente, para dizer, não, a independência começou muito antes dele ter conversado com o pessoal da maçonaria. Quer dizer, não é verdade. Não é verdade. Só para reforçar ainda mais, essas reuniões eram feitas no convento franciscano, mas por que não poderia ser feito em qualquer outro lugar? Por que não poderia ter uma lojazinha maçônica ali na rua, na esquina, como a gente vê hoje em dia, né? A gente vê as lojas maçônicas assim, como se vê uma padaria. Mas por que eles faziam lá? Não tinha um templo, né? Entre aspas. Justamente porque Dom João VI havia decretado a proibição da maçonaria em território luso. Não era tolerada a maçonaria. E isso não começa por Dom João VI, isso vem inclusive pela Dona Maria I, né? Pós governo ali do Pombal, ela começou a realmente fazer uma caça aos maçons. Aqui o Matheus perguntou por que não faziam as reuniões na casa de alguém ou num salão qualquer. Eles eram muito... Exatamente. Como é que eles poderiam... Por que eles não faziam? Por que eles não poderiam fazer? Então, quer dizer, já quebra o outro argumento, né, de que Dom Pedro I era fiel ao pai, porque o pai dele condena a maçonaria e ele se juntando com os maçons, que é isso? Que fidelidade é essa? Que fidelidade é essa? Obediência é essa ao pai, à pátria? Se a pátria condena, o pai condena... Não faz sentido. Não faz sentido. Tá aí documentação, que não falta é documentação para provar isso. Documentários, vídeos. Então, negar que Frei Sampaio era maçom ou não, isso aí realmente é uma ignorância com malícia. Mas eu acho que é mais malícia do que ignorância, né? Porque essas pessoas que falam isso não são pessoas realmente ignorantes, têm conhecimento da coisa. Não tem como dizer que não sabem. Não tem como dizer que não sabem. Algum comentário? Então, esse historiador, Melo Moraes, ele é de 1871, ou seja, ele escreveu esse livro 50 anos depois, 1871 e 72, 50 anos depois da independência do Brasil. E lá ele fala claramente, não, eu sou maçom 33, certo? Aqui os documentos das lojas que nós reunificamos aqui para comemorar como chama, o 50º, né? O aniversário Isso, eles têm um calendário próprio, né? isso, o aniversário de 50 anos da independência, que a maçonaria fez tanta parte, né? Inclusive, ele coloca aí a lista de todo mundo da Comércio e Artes, coloca da maçonaria vermelha, maçonaria azul, das lojas aí do Gonçalves Lê, todo mundo. E tá lá que. Apostolado, Grande Oriente, todo mundo comemorando. Então, e essa questão, assim, do Frei Sampaio não ser filiado à maçonaria, essa objeção que apresentam, é uma coisa absolutamente moderna. Quem começou isso aí foi o Evandro Pontes e o Rafux. Não, veja bem, o clero, a igreja apoiou. É verdade, a igreja apoiou, mas é como o Lucas falou ali no último slide, talvez até valha a pena para voltar aqui um pouquinho para comentar, que assim, Pode voltar. o que significa metonímia? Tá aí o exemplo. A manga e a manga da camiseta. Ou seja, existe uma palavra que significa duas coisas diferentes quando você fala manga. O que quer dizer manga? A manga pode ser a fruta e pode ser a manga de camiseta. Então, o clero apoiou a maçonaria. Tá, o clero apoiou a Revolução Francesa. Por quê? Boa parte do clero jurou a Revolução.
Lutero fez a reforma protestante, então Lutero era católico, assim, o clero, a igreja, é um pensamento metonímico. Claro, o clero, no período da independência do Brasil, já estava tudo com maçonaria. Antes e depois. Antes e depois, na Revolução Pernambucana. Boa parte dos clérigos da Revolução, dos revolucionários na Revolução Pernambucana de 1817 eram maçons. Público, notório, ninguém esconde isso. Depois, com a Confederação do Equador, Frei Caneca, maçom. Então, o clero brasileiro estava tomado pela maçonaria nessa época. Não há a menor sombra de dúvidas. E aí querer negar, aqui ó, o Melo Moraes, que é um maçom 33, falando aqui os documentos, tal, não sei o quê. Sei que ele não é maçom, que a maçonaria não apoiou, como assim? Não. Bota aí, Frei Sampaio, maçonaria. Tu vai achar um monte de site com lista dele, com grau dele e tudo. Dezenas de historiadores. Isso. Dezenas de historiadores. E aí, bem, nós não estamos negando que a igreja apoiou a independência. Agora, não foi a igreja católica, foi o cleril. O clero estava fechado com a maçonaria, claro. Sim, infelizmente. Igual esteve em todas as independências da América Latina, com a grande aula do Matheus Espínola, que eu vou deixar o card aqui em cima, para vocês assistirem depois. Né? Esse é o comentário aí que eu tinha para fazer, Lucas. Boa, Matheus. Perfeito. Pode prosseguir. Agora sim, vem o ponto, né? Da maçonaria subsidiária. Aí tem a imagem aí de Gonçalves Ledo, né, o José Bonifácio. Então você percebe que tem um distanciamento da historiografia suscitada pelo Brasil Paralelo. Por quê? O Brasil Paralelo coloca José Bonifácio num nível, sabe, quase que sobre-humano. É um louvor que é entoado na historiografia do Brasil Paralelo que chega a ser até mesmo assim, enjoativo, porque eles batem muito nesse pé, né, nessa tecla, de que José Bonifácio foi importantíssimo, arquitetou tudo e tal, aí chegou Evandro Pontes e disse que não. Que, na verdade, Bonifácio e Gonçalves Ledo não são relevantes para a independência do Brasil. Eles são figuras meteóricas, ou seja, eles surgiram rapidamente e desapareceram rapidamente e não tem muita coisa a se dizer sobre eles, de fato, eles não fizeram muita coisa, então não é importante. Por quê? Ele vai dizer, a maçonaria só aparece nos últimos 6 meses para a independência. Então eles quiseram aparecer na foto, aí começaram a colher atas de assinatura, eles começaram a fomentar os discursos nas lojas para levantar mais a moral sobre a independência, e daí quando veio a independência eles colaram junto. Essa é a historiografia pelo Pontes, né? A tese pontiniana. Outro ponto é que a maçonaria foi usada convenientemente por Dom Pedro I e até mesmo pela igreja de certo modo, ou seja, a maçonaria foi usada e mesmo tendo alguns membros do clero na maçonaria, na verdade foi uma aproximação. Ele vai dizer que ele não vai chegar a mostrar que esse clero que participou da independência foi um clero realmente apóstata. Não, ele vai dizer que foi um clero que ultramontano, católico, entendeu? Intransigente, se aproximou da maçonaria, trabalhou em conjunto para fomentar a independência. E aí tem Hipólito da Costa, vale citar, porque ele foi um maçom que fundou o Correio Brasiliense, membro da maçonaria e colaborador da independência. Para vocês terem noção, a gente está falando de Hipólito da Costa, estamos falando de 1808, chegada da família Real Brasil. Ou seja, muito antes sequer de ter algum contexto de engajamento para a separação do Brasil, já tem um trabalho da maçonaria em favor disso. Inclusive, vale também citar que, em razão do seu trabalho para a independência do Brasil, ele foi nomeado, né, para ser embaixador. De fato, foi enviada a carta para ele tomar posse do cargo, ter conhecimento e tomar posse do cargo de embaixador do Brasil na Inglaterra. Contudo, ele morreu antes que a carta chegasse, né? Então ele passou a vida toda trabalhando para a independência e quando chegou o fruto do seu trabalho, ele não provou, ele não pôde aproveitar do seu serviço. Então já mostra que a maçonaria já tem um histórico muito antes de chegar à independência. Ela não chegou 6 meses faltando para a independência. Ali mesmo, já no processo de vinda da família real para o Brasil, a maçonaria já estava trabalhando firme, montando já imprensa, né? É tão
isso é tão elogiado, né, pelos monarquistas atualmente, não porque na monarquia do Brasil tinha liberdade de consciência, imprensa livre. Aqui no canal já tem algumas aulas sobre isso, encíclicas dos Santos Papas, né, dos Santos Padres, sobre isso, sobre essa questão da liberdade de consciência, sobre a questão da liberdade da imprensa, e tá aí. Gonçalves Ledo, ele é um dos representantes do Grande Oriente do Brasil, um dos expoentes do Grande Oriente do Brasil. O José Bonifácio, ele é fundador do Apostolado, que é uma célula maçônica, é citado como uma sociedade paramaçônica, mas na verdade é maçônica, tem muitos elementos maçônicos, inclusive tem princípios maçônicos. Então, Dom Pedro I, ele se juntou a José Bonifácio, na maçonaria criada por José Bonifácio. Apostolado, feita por Dom Pedro I e os irmãos, né, que estavam ali juntos, trabalhando. Gonçalves Ledo, do Grande Oriente. O que é que dividiram aí os dois? É porque José Bonifácio queria uma monarquia, né, certo? O Gonçalves Ledo, ainda que quisesse a independência, ele tinha uma índole mais republicana. É por isso que existe na historiografia nacional brasileira o reconhecimento de dois tipos de maçonaria, uma maçonaria azul e uma maçonaria vermelha. Né? A maçonaria azul tem um comportamento mais conservador e a maçonaria vermelha um comportamento mais revolucionário. E, de fato, se a gente vê que Dom Pedro I, ele foi maçom, ele dirigiu a maçonaria em alguns momentos, inclusive para fechar a maçonaria, isso mostra que, de fato, ele tem autoridade para fazer isso. Ora, justamente por conta dessa guerra que teve entre o apostolado e o Grande Oriente. Então, a maçonaria não é subsidiária, ela é principal. Inclusive, pode até dizer que ela é a mola precursora, ela é o núcleo. E em volta desse núcleo é que todas as coisas foram manejadas, foram ordenadas. Então, dizer que José Bonifácio, Gonçalves Ledo e tantos outros aí que apareceram foi só para aparecer colar na foto, ficar bonito ali, ter o nome ali na ata, isso é balela. Isso é balela. Entendeu? Não tem como negar isso. Que, de fato, eles trabalharam muito antes de chegar à independência, já estavam em atividade. Algum comentário? Então, se o papel da maçonaria tivesse sido subsidiário, não teria necessidade de Dom Pedro I ser iniciado a maçonaria. Uma coisa tanto quanto evidente, né? Se é tão subsidiário assim, por que teve que ser iniciado? Se fosse subsidiário, não fazia questão. Se foi iniciado é porque tinha peso, tinha poder. E sobre o Hipólito da Costa, quero comentar um pouquinho mais. O Hipólito da Costa ele foi preso, creio que em 1805, pelo grande Pina Manique, o grande chefe da polícia de Portugal, o terror da maçonaria portuguesa. O Pina Manique perseguia loucamente todos os liberais. Ele era um implacável perseguidor dos pedreiros livres, grande amigo de Dom João VI. E aí, em 1807, o Hipólito da Costa ele consegue fugir da cadeia, porque uns amigos dele subornam o guarda, ele vai se refugiar na Inglaterra. Lá ele é iniciado, não lembro se nessa ida ou se na ida anterior ele já tinha sido iniciado, mas o ponto é que quando ele volta para Londres, ele vai participar de algumas lojas maçônicas e ele inclusive funda uma loja para portugueses maçons exilados na Inglaterra. Ele recebe dinheiro do grão-mestre da maçonaria, o Duque de Sussex, para escrever um jornal brasileiro para fomentar a independência do Brasil, em 1808. E aí, mensalmente, ele escrevia de 200 a 400 páginas durante 14 anos. Durante 14 anos, todos os meses, ele escreveu 400 páginas, 200, 300, 400 páginas para liberalizar o Brasil, para promover as ideias liberais vindas de Londres para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para fomentar justamente a Revolução. E quando a independência é concretizada, eles o elegem como embaixador do Império Maçônico Brasileiro em Londres, na Inglaterra. Então, como é que é? O que é isto, senão o reconhecimento da maçonaria do grande papel prestado pelo Hipólito da Costa? Dizer que foi subsidiária é absolutamente contra todas as evidências, contra toda a história, contra toda a verdade. Que apareceu nos últimos 6 meses, para aparecer na foto, maçonaria tem loja no Brasil aí já tinha 70 anos.
É uma loucura. Não é loucura, porque tem método. O Evandro Pontes não dá ponto sem nó. Tem método. Perfeito. É exatamente isso. Não tem como fugir dessa realidade, da realidade. Não tem. Tá aí, claro. Não tem como negar isso. É método mesmo. É sutileza, é malícia para contar uma mentira, para enganar. Pode passar, por favor. E aí a gente conclui. Então, mostrando o inimigo, mostrando o projeto, entre aspas, do João VI, a execução do Dom Pedro I, a participação da maçonaria e tudo mais, que na verdade ele vai colocar como subsidiário, como agora foi mostrado, vai ter essa síntese, que é simplesmente isso, que a independência do Brasil foi um processo orgânico, católico, planejado por Dom João VI, executado por Dom Pedro I, participação figurativa ou secundária da maçonaria. Então foi uma coisa linda. A independência foi algo totalmente natural. E assim, nenhum ponto a reclamar sobre. Essa é a síntese que chega através da obra do Evandro Pontes. Então as pessoas vão começar a amar e ver a independência como de fato algo nacional, valoroso, virtuoso, honrado, e que pode até forçadamente dizer que seria um ato agradável aos olhos de Deus. Através dessa obra pode chegar a essa conclusão. E é isso que vem mostrando aqui. Pode passar, Matheus, por favor? Agora vamos para a refutação, certo? A refutação é a seguinte. Bom, ele diz que chega a dizer, né? A síntese chega nesse ponto de que a independência foi orgânica. Foi. Não vamos negar isso. Agora, ela foi orgânica e consensual na perspectiva anglo-maçônica liberal. A maçonaria trabalhando. Exatamente, a maçonaria trabalhando em todas as independências na América Espanhola, desde sabe lá quando, mas no Brasil eles não tiveram nada a ver, né? Quando chega no Brasil, não, eles não tinham interesse, né? Eles não tinham muita. Eles não estavam muito afim de atrapalhar, de fazer uma separação. Não, que é isso. Eles estavam só contribuindo, mas eles só chegaram por último, né? É aquele amigo, né, que você chama para a festa, que ele nem foi convidado, você foi convidado. Aí você vai para a festa e traz o seu amigo que não foi chamado. Foi a emancipação do Brasil, Dom Bertrand. Aí é intocável. Não, o Dom Bertrand dizendo assim, ah não, isso aí foi o Brasil atingindo a maioridade, é o filho que já atinge a idade adulta e se separa da casa do pai. É muito golpe, cara, é muito golpe. Mas é isso. É dizer que o velho morre para dar lugar ao novo. E não que o velho se faz novo por meio do descobrimento do Brasil. É malícia demais. Então, é de fato orgânico porque, na ótica anglo-maçônica liberal, de fato, a gente trabalharam, eles realmente estudaram, a coisa foi acontecendo passo por passo, né? Bem de forma sequencial para dar a independência do Brasil. Então, nessa perspectiva, a gente consegue entender que de fato foi orgânico. Uma constatação é que só o clero traidor apoiou a independência. Exemplo disso foi Dom Frei Vicente da Soledade e Castro, o primaz do Brasil, permaneceu aliado a Dom João VI e retornou para Portugal quando ele teve conhecimento da coroação de Dom Pedro I. Ele poderia muito bem ter participado, ou até mesmo coroado, se fosse o caso, mas ele procurou voltar para Portugal para mostrar a sua fidelidade a Dom João VI e não aos rebeldes que aqui fizeram essa independência. Então, dizer que a igreja estava apoiando já mostra que, na verdade, havia sim um posicionamento de ruptura dentro do clero em questão em vista da independência do Brasil. Então, não foi uma atividade coesa, né, unânime. Porque quando a igreja faz a coisa certa, a gente vê que a postura é norte a sul. Não tem esse negócio de divisão assim, a não ser que realmente sejam os inimigos. E, de fato, a gente vê que os inimigos quiseram a independência do Brasil. Agora, os que estavam fielmente servindo à igreja, a Portugal, buscaram combater essa independência. Aqui o Matheus comentando, tiveram várias tentativas e ensaios até o golpe de 22. Exatamente. A maçonaria estava trabalhando para chegar na independência do Brasil há muito tempo. Então a gente vê a revolta da Vila Rica, Inconfidência Mineira, Revolução Pernambucana, que foi praticamente feita pelo clero traidor,
quem encabeçou a revolta pernambucana, o Revolução Pernambucana, foi o clero traidor, o clero apóstata que fez isso. Muitos deles foram para a Inquisição depois. E aí, para acontecer o quê? O golpe do Ipiranga. Então a gente já percebe que, na verdade, todas essas revoluções que antecederam a independência do Brasil, elas tinham natureza nacional. Os caras queriam, de fato, alcançar todo o Brasil. Espalhar, inflamar o Brasil com esse ideal revolucionário. Mas essas revoltas foram combatidas. Então, como elas foram combatidas, ficou contida naquela região. Então não avançou, não espalhou. Ficou ali mesmo. Agora, serviu de base para chegar no golpe do Ipiranga, ou a grande revolta, né, que foi justamente a independência do Brasil. Pode falar aí, Matheus, fica à vontade. Posso colocar aquele videozinho, Lucas? Pode, eu já ia comentar isso, para você colocar aquele vídeo. Esse vídeo, só para dar o contexto pessoal, eu fiz uma visita ao Museu do Ipiranga, numa viagem que eu fiz esse ano a São Paulo. Fui lá visitar o Museu do Ipiranga e eles fizeram uma reforma recentemente, há uns 2 anos atrás. É muito bonita a arquitetura, tudo. Eu tenho algumas gravações e eu quero juntar isso aí com o tempo para poder mostrar o pequeno tour que eu fiz. Só para aproveitar aqui o momento, vocês vão ver assim que a qualidade não está das melhores, porque na época eu ainda não tinha um celular adequado, porque justamente, bem, as condições eram o que dava no momento. Mas se você quiser ajudar a restauração, você também pode participar da nossa rifa, a rifa da restauração. Então, a partir de R$ 10, basta mandar um pix, larsan.mateus@gmail.com. Vou colocar o pix aqui na tela, você vai estar concorrendo a este belo livreto sobre as reformas da Semana Santa. E você pode contribuir também com o nosso apostolado. E aí você se pergunta, Matheus, por que o vídeo não estava na qualidade melhor? É o que dava na época. Então, se você ajudar, a gente consegue ajudar melhor também, tá certo? Mas agora colocando o vídeo de fato, lembrando que aqui sobre o tema da continuidade das revoluções que aconteceram no Brasil. E ali nas 4 sancas, eu vou colocar na edição o vídeo, mas nas 4 quinas nós vemos as datas mais importantes. Aqui eu acredito que esteja dando para ver 1789, é o acontecimento da Inconfidência Mineira, 1817, a Revolução Pernambucana, 1822, a Revolução da Independência Brasileira, e 1720, a Revolução da Vila Franca, em Minas Gerais. Eu falei Vila Franca no vídeo, mas é a Revolução da Vila Rica, Revolução de Ouro Preto, que aconteceu em 1720. Essa aí é uma revolução um pouco peculiar, diferente das demais, mas de qualquer modo os maçons eles veem a revolta da Vila Rica de 1720 como a primeira das tentativas do povo brasileiro se livrar dos grilhões do jugo português, certo? E as demais ali, elas são claramente maçônicas, a Revolução Baiana, a Revolução a Inconfidência Mineira, a Revolução Pernambucana. Não tem um único historiador que vai negar que foram de fato, foi o envolvimento da maçonaria, foi o fomento da maçonaria nessas demais revoluções. E bem, aqui está claro o seguinte, o próprio Museu do Ipiranga, os historiadores, em consenso, veem uma continuidade histórica entre as quatro revoluções. Elas veem as 4 como etapas e ensaios umas das outras. Claramente. Essa tentativa de dissociar a Revolução do Ipiranga das demais revoluções é algo moderno, é algo novo. Não começou propriamente com Evandro Pontes, a Casa Imperial do Brasil, que nós não reconhecemos a legitimidade, estamos aqui falando de Dom Bertrand, os seus antecessores e sucessores também, não reconhecemos a dinastia de Bragança como sucessora legítima, porque não reconhecemos sequer o Império Brasileiro como legítimo. Então, um pouco faz a diferença ali qual que é a dinastia legítima de um império que é ilegítimo por si. Qual que é o legítimo sucessor de Napoleão Bonaparte? Não interessa. O legítimo sucessor de Stalin? Não interessa. O legítimo sucessor de Dom Pedro I? Não interessa. Todos eles aí, nenhum deles tem legitimidade, óbvio. Bem, mas essa tentativa de dissociar a independência com uma continuidade de Portugal já começou aí pelos, não sei exatamente que período, mas esse movimento monárquico, sobretudo ali depois do envolvimento com a TFP, aí a coisa anda bastante de dizer que foi o, sei lá, o agigantamento, o florescer do catolicismo no Brasil, que é uma piada completa. Mas obrigado por esse pequena parte, Lucas, de ter colocado aí essa videozinho. Eu espero que tenham gostado. Vou colocar aqui novamente os slides. Só um momento. Eu que agradeço, contribuiu bastante aqui para a apresentação. Maravilha.
Então, apresentada a questão das revoltas, aí tem a questão de que Dom João VI proibiu a maçonaria no Brasil porque ele sabia dos planos e do grau de avanço que os maçons já tinham alcançado naquele tempo. Por isso que as reuniões feitas no convento franciscano e não em público, na casa de alguém, ou realmente tivesse ali uma estrutura propriamente da maçonaria, porque ela estava condenada pelo Império Português, né, no decreto Dom João VI. Então, ou seja, não tem obediência do pai, não tem fidelidade à pátria, à vocação portuguesa, é tudo rebeldia. Foi um ato puramente rebelde. Então, essa é a apresentação da refutação desses 3 elementos. Pode prosseguir, por favor. E aí vem uma questão de que, para dizer que o Brasil agora é a novidade, a melhoria, a superação, o filho que recebe emancipado, né, recebe a bênção do pai, mas para quê? Na verdade, eles usam a questão da vocação de Portugal. Se todos os independentistas fossem tão católicos, porque a Constituição do Império era liberal e católica. Exatamente. Se fosse realmente feito por ultramontanos, então por que a existência de parlamento, né, a existência da separação de poderes, que Liberdade é um mito. religiosa. Exatamente. É um mito. Quando falam de separação de poder, ainda na separação de poder, entende-se que o poder é uno. Quer dizer, o exercício do poder é feito no setor judiciário, no setor legislativo, no setor executivo, mas o poder é um só, exercido em diferentes frentes. Então não existe negócio de separação de poder, isso aí é um mito. Então não tem esse negócio de catolicismo, na verdade é liberalismo, maçonaria e tudo mais. Intancável. Intancável dizer que foram os ultramontanos, que corroboraram com a independência do Brasil. Intancável. Essa questão da vocação de Portugal é justamente isso, porque a gente lembra do milagre de Euriques, né? Nosso Senhor Jesus Cristo aparece a Dom Afonso Henriques, e ele vai assegurar a vitória, que ele vai ser aclamado rei, que ele vai ser reconhecido como rei, e a vocação do povo português, né? O Império Português, que por intermédio do rei e dos seus descendentes, Deus fundaria o Império de Portugal, no qual o nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser levado às nações mais estranhas, no sentido de as nações mais diferentes, as nações mais distantes, né, vão ser alcançadas por Portugal. É um verdadeiro instrumento de evangelização dos povos. Então, eles deturparam isso, porque eles pegam a promessa feita por Nosso Senhor, né, a Portugal e vai dizer, não, migrou para o Brasil. Portugal morreu, apodreceu, morreu, e agora o Brasil fica com esse legado, essa vocação, e agora continua. É a deturpação, porque a promessa foi feita para o Império Português. Então, se o Brasil quer fazer jus a essa promessa, ele tem que estar unido ao Império Português. Porque se ele se afasta, se separa do Império Português, ele não tem vocação nenhuma. Ele nasceu justamente por conta da vocação de Portugal. Então, quando ele sai da união com Portugal, ele perde a vocação, deixa de ter razão de existir. Então não é difícil a gente compreender por que o Brasil é tão perdido na sua identidade, porque ele é separado de Portugal. Então não tem vocação, não tem sentido de existir. Então o que é que vai fazer? Não sei. Quem é você? Não sei. Qual é o seu passado? Não sei. Não tem razão de existir. Então, se o Brasil quer fazer jus a essa promessa, deve voltar a Portugal, certo? A união com Portugal, deve voltar a ser Portugal. Então, é justamente isso. Não só para o Brasil, mas todos os territórios que constituem a Lusitânia. Lusitânia no sentido da sua expansão. A gente vê que Portugal, ele, como na frase do Salazar, ele é tímido, pequeno, né, na Europa, mas ele é grande, dilatado em todos os continentes. Né? Na América, na Ásia, na Oceania, Portugal fez presença, estava lá. Então, quando a gente fala de Lusitânia, fala de toda a extensão do Império Português. Então, assim, é uma mentira falar que o Brasil pegou a vocação de Portugal. Como? Se separou de Portugal? Perdeu. É basicamente como perder a herança, né? Abriu mão da sua herança. Abriu mão da sua herança. Eu poderia até aplicar aquela parábola, aquela história do filho pródigo, né? Que ele busca sair da proteção do seu pai, inclusive ele quer reclamar imediatamente a questão da herança, abandona a casa de seu pai, vai para o mundo, se mete em tudo que é depravado, degenerado, se suja, mas
ele lembra que na casa do pai dele era uma condição muito melhor, certo? E aí ele vai voltar para a casa do pai. Então, é nesse sentido. Se o Brasil quer voltar, de fato, a estar debaixo da vontade de Deus, ele tem que se voltar a Portugal. Tem que voltar a estar unido com Portugal. Voltar a ser Portugal. Essa é a questão. Então, deturparam. Entendeu? Modificaram. Maquiaram. Fala aí, Matheus, por favor. Eu vou colocar no cardzinho aqui em cima a conferência que eu dei no segundo Congresso Sedevacantista, a vocação católica do Brasil de Portugal. A vocação católica do Brasil de Portugal. Essa conferência eu vou inclusive adicioná-la na nossa lista Fundamentos da Ação Restauracionista, embora ela não tenha sido uma conferência dada no meio, ou melhor, dentro da ação restauracionista, dentro do nosso grupo de estudos, ela precedeu a ação restauracionista em 9 meses, é até simbólico, mas em germe, a ação restauracionista já estava completamente ali. Ali já está delineado a nossa visão histórica, ali já estão delineados os nossos planos políticos, ali já está delineado como nós vamos proceder no futuro. Então, é fundamental, aqui atenção, que todo mundo assista a conferência da vocação católica luso-brasileira. Quem não entende a fundação de Portugal não consegue entender absolutamente nada do qual é o propósito da existência do Brasil, da vocação brasileira. A vocação do Brasil, o Brasil ele não existe fora de Portugal. O Brasil fora de Portugal é um membro amputado do seu corpo. É um corpo sem cabeça, um corpo sem espírito. Não há como conciliar as duas coisas. Então vocês precisam assistir a conferência da vocação católica do Brasil-Portugal. Perfeito, Matheus. Pode falar, Bem Luiz. mais que Pode falar. Um pequeno adendo. Muito boa conferência mesmo. Mais uma instrução, uma dica para quem for assistir, né? Para vocês, espectadores aí, que estão nos acompanhando. Baixem os materiais, né? Baixem as apresentações que tem no link, né? Tem na descrição. E acompanhem também por lá, porque tem alguns probleminhas técnicos durante a conferência e que vale muito a pena acompanhar tanto os textos quanto a apresentação que o Larsan utiliza assim, na conferência, para ter mais fruto. É muito boa mesmo. Pode prosseguir, Lucas. Perfeito. Isso são problemas de iluminação, né, dos slides ali. Acho que a iluminação estava facilitando a captura da imagem. Mas embaixo tem os materiais, os slides que dá para acompanhar perfeitamente. Bem lembrado, Luiz. Bem lembrado. Pode prosseguir, por favor. Apresentada essa deturpação, né, e a refutação que causaram. E aí está o motivo de por que não deveria ter acontecido a independência. Foi uma rebeldia, não tem nada de obediência, lealdade, catolicidade, tem nada disso. Por quê? Porque tem um evento, certo? Vila Francada, liderado por Dom Miguel, e aí tem essa pintura, que é quando o Dom Miguel chega na vila, e ele é recebido pelo povo, também o exército também vibra muito com a chegada dele. É uma coisa... É muito bonito. Eu sugiro que vocês também, espectadores, procurem a respeito das declarações do Dom Miguel, justamente nesse processo de restauração que ele buscou fazer. São muito bonitas. Os discursos que ele proferia e as cartas que ele escrevia a respeito desse processo de luta, de restauração, são muito bonitos. A gente vê que o povo amava muito Dom Miguel, o exército também obedecia, seguia ele fielmente, de forma muito coesa, e a gente vai entender agora que a independência não foi necessária, na verdade ela foi um ato de rebeldia. Pode passar, por favor, Matheus? Por quê? Porque na Vila Francada, a gente tem... Eu vou começar um pouquinho de baixo ali, porque Dom Miguel I ele foi escolhido por seu pai para comandar o exército português. Por quê? Porque houve a Revolução do Porto, causada pelo Sinédrio, certo? Sinédrio foi uma instituição criada pela maçonaria em Portugal para fomentar a Revolução do Porto, que criou um parlamento. Aí vem o ponto B, certo? Eu falei do ponto C, agora eu estou falando do ponto B, que criou um parlamento e forçou o imperador Dom João VI, o rei Dom João VI, a jurar fidelidade a uma constituição que eles promulgariam. Só que essa constituição nem existia, nem entrou em processo de deliberação. Ou seja... Pode seguir como se não tivesse interrompido. Então,
ele jurou fazer um juramento à Constituição que nem tinha entrado em processo de deliberação, ou seja, eles nem estavam discutindo, simplesmente disseram, nós fomos suscitados, levantados, e você, rei, deve juramento à Constituição que nós iremos promulgar. Então, Dom João VI foi intimado a jurar fidelidade a essa Constituição, que nem existia na época, ele fez, para se manter no poder. Se ele não fizesse, seria deposto ali, seria morto ali mesmo, seria expulso, alguma coisa no tipo. Então ele fez o juramento. Contudo, nessa circunstância da Revolução do Porto, ele vai nomear Dom Miguel para comandar o exército português, todo o exército português, e assim ele faz. Ele de fato faz uma guerra total à maçonaria, ele faz uma guerra total aos liberais, e ele busca restaurar o Império Português. Com isso vem a Vila Francada, e ele vai de fato obter vitória, ele vai subjugar os rebeldes, vai controlar toda a revolta, ainda que provisoriamente, mas ele vai controlar essa revolta, e vai observar que ainda faltavam alguns inimigos que ainda estavam atuando no governo português, e ainda havia os laços políticos feitos através do Sinédrio, ou seja, o parlamento, que precisaria ser destruído, desfeito. Na revolta da Vila Francada, Dom Miguel, quando desfaz a Revolução do Porto e devolve os direitos ao seu pai, Dom João VI, ele grita o seguinte: viva a fé católica, viva os direitos da família real e morte à casta pérfida dos pedreiros livres. Absolutamente um giga-shed, absolutamente um contra-revolucionário, sem nenhum tipo de compromisso, ao contrário do seu irmão, que era filiado aos inimigos de Cristo e filiado aos inimigos da religião católica, da dinastia portuguesa. Então, assim, brabíssimo, Dom Miguel. Brabíssimo, brabíssimo, não tem o que questionar. Exatamente. Os discursos dele são maravilhosos, assim, no sentido que você percebe que não era à toa que o povo e o exército amava ele, né? Não tem como você, assim, ter dificuldade de perceber essas coisas. Porque realmente ele era muito empenhado na restauração de Portugal. Muito mesmo. Pode prosseguir. O Papa Gregório XVI disse: eis aqui o rei mais católico que tenho, ouçam bem, não só na Europa, mas em toda Portugal. Então, é totalmente diferente do que aconteceu no Brasil. E aqui, só para dar um contexto a respeito de por que separar os reinados, ou melhor, por que causar uma separação do território luso, né, Brasil, Portugal, e também algumas possessões, alguns setores na América Latina, na América do Sul, em relação ao Império Português, ao Império Espanhol, justamente por uma sucessão de revoluções que a gente compreende, né, agora, no século XXI, e que aquelas pessoas daquele tempo não puderam perceber, já que estavam vivendo exatamente no momento da Revolução. Então eles não tiveram essa visão panorâmica. Ou seja, as revoluções que aconteceram no mundo foram meios de ação para destruir os guardiões da igreja, ou seja, os impérios católicos. Então, aqui eu já coloquei em forma sequencial, mas eu poderia ter remanejado de outra forma, porque o rosacrucianismo ele gerou o protestantismo no sentido de dar base da doutrina protestante. A doutrina protestante serviu para dar base a princípios da maçonaria, e de fato a maçonaria ela foi consolidada por fruto da atividade do protestantismo na Inglaterra. E com a maçonaria gerou o comunismo, que por sua vez, todos eles unidos geram o sionismo. Então quando a gente percebe que a atuação contra-revolucionária dos impérios católicos em face da maçonaria, em face do protestantismo, em face até mesmo do comunismo, de algum modo, de algum grau, é que, na verdade, estavam evitando a vinda do apocalipse, que seria, do caso, a questão do sionista do terceiro templo, para dar um contexto da questão das revoluções, para entender por que o combate incisivo contra a maçonaria, porque, inclusive, ela é um excelente articulador das demais, certo? Então, quando o Império Católico, quando os católicos combatem a maçonaria, eles combatem, sim, de certo grau, e até um grau até considerável, o poder, digamos assim, a força, a atuação do anticristo no mundo.
Então a gente compreende que essas revoluções todas foram construídas para dinamitar a igreja, ou seja, destruir a defesa e aí adentrar profundamente em toda a sua estrutura, alcançando os mais altos graus da hierarquia da igreja e assim causando uma transformação, digamos assim, uma mudança da sua essência, sem prejudicar a aparência. Então é um contexto que se dá para essas revoluções. Que inclusive Evandro Pontes ele não vai mostrar de fato ainda assim que ainda a Revolução Francesa, ainda assim as revoluções que antecederam a independência do Brasil, como de fato deve ser colocado. Porque a historiografia do Evandro Pontes ela não põe de fato Jesus Cristo, a igreja, como centro. Então, como não tem a verdade como centro da historiografia, qualquer coisa pode ser aplicada. Então você não compreende quem são os verdadeiros inimigos, quem está fazendo o quê, onde, quando, porquê, como. Então essa é a base que eu trouxe para dar um contexto a respeito do porquê do combate incisivo à maçonaria, porque faz parte das revoluções que buscam destruir a Igreja Católica e trazer, claro, a vinda do anticristo. Pode passar, Matheus. Peraí, só volta ali um instante. O primeiro slide é a representação do rosacrucianismo. Isso aqui tem uma conjuntura de tudo. Mas ali você tem vários elementos que dão base para a formação iconográfica da maçonaria. Né? Mas isso daí representa basicamente a estrutura, por exemplo, do protestantismo. Por quê? Porque o protestantismo, como é uma conjuração, é uma estrutura multifacetária. É esse castelo com várias pessoas dentro, vários compartimentos diferentes, várias estruturas diferentes, mas todas embasadas no mesmo corpo. Entende? Tem muita coisa que poderia ser aplicada. Isso aí é uma aula à parte, entendeu? Eu só trouxe só para dar um contexto das evoluções, mas isso aí é o símbolo do rosacrucianismo. Certo. Acho que entendeu, né? Se tiver qualquer dúvida, pode deixar. Que eu... Tranquilo. Então, a tese restauracionista. Agora apresentamos a refutação. Agora a gente vai trazer a tese verdadeira, ou seja, a verdade contra-revolucionária. A independência foi um processo maçônico, um processo revolucionário, matou o catolicismo verdadeiro no Brasil e entregou a Europa nas mãos dos liberais, dos maçons, literalmente. E a independência do Brasil foi a pá de cal no enfraquecimento do lusitano. Então, assim, realmente foi a gota d'água para destruir Portugal. Por quê? No sentido prático. Porque se a gente for observar, com a separação do Brasil de Portugal, pouco tempo para a dinastia portuguesa decair, vir a república. Inclusive a monarquia que antecedeu a questão da república já foi uma monarquia muito degenerada, que compactuava ideologicamente com vários erros, com várias condenações que da igreja. A igreja condenou muitas coisas e esses descendentes, né, eles estavam de acordo com isso. Então a gente vê que, de fato, a separação do Brasil de Portugal é o marco da demolição do Império Português, mas que não é absoluto. Aí vem a questão da ação restauracionista, que nós vemos que, de fato, a destruição ela pode ter acontecido em sentido temporal, ou seja, de fato, o Império Português, em determinado momento, ele foi excluído, eliminado, contudo, não significa que ele foi amplamente, absolutamente destruído, visto que há possibilidade de restauração. Então, só se pode dizer que, de fato, morreu com o fim dos tempos, quando não tiver mais nenhuma possibilidade de restauração. Aí pode-se dizer que, de fato, o Império Português deixou de existir. Mas, enquanto houver um lusitano, enquanto houver um católico, há possibilidade, sim, e há existência até da Lusitânia, do Império Português. Enquanto houver um católico, há possibilidade de restauração. É basicamente isso. Outro argumento da tese restauracionista é que não tem nada de clero ultramontano na independência do Brasil, na monarquia do Brasil. Inclusive, o Rafux já citou que o bispo Romualdo Seixas é um bispo ultramontano, e aí está aqui a fonte, né? Vamos ver o exemplo de católico ultramontano que ele era. Isso está no contexto da encíclica Mirari Vos, quando foi publicada
o recebimento do bispo Romualdo Seixas foi: já ninguém acredita na infalibilidade do Papa, todos sabem que ele não é superior aos concílios gerais. Está aqui a referência dessa citação que ele proferiu em parlamento, certo? Discurso parlamentar do bispo Romualdo Seixas. E está aí a mentira. O bispo Romualdo Seixas não foi o único, tiveram vários que acompanharam ele nesse pensamento de que, de fato, demonstra, só terminar aqui, viu, Murilo? Que de fato demonstra que houve, de fato, uma apostasia do clero, um acordismo, um trabalho na verdade, de traição, de rebeldia em prol da igreja. E, consequentemente, isso afetou Portugal. Porque o Império Lusitano ainda não acabou e pode ser restaurado? Simplesmente porque ainda não veio o fim dos tempos. Então, ainda não chegou o Apocalipse. Também há católicos que estão trabalhando para isso, para ser restaurado. Não precisa seguir nenhuma dinastia, ou seja, a gente tem que esperar por Dom Bertrand ou alguém da dinastia dinastia francesa ou dinastia espanhola. Não. Qual é o jeito português de restaurar? O jeito português de restaurar é simplesmente que seja um católico que venha a lutar por uma ordenação social, ou seja, ordenar a sociedade, a civilização, aquele povo, ter a liderança do exército para isso e ser aclamado rei pelo povo e coroado pela igreja. Então, não tem nenhum empecilho quanto a isso. Então, o Império Lusitano, ele foi, digamos, anotado, certo? Ele no sentido de destruído, acabado, no sentido ali prático de que, de fato, a gente não vê o Império Português. A gente não vê o Império do Brasil. Graças a Deus, né? Mas a gente não vê o Império Português. Por quê? Porque houve esse processo de usurpação, de destruição, mas o que acontece? O Império Português não morreu. Assim como, por exemplo, o Império, o Reinado Francês, o Império Inglês, ele pode ser restaurado. Entende? A França pode ser restaurada. Todos os países que outrora foram católicos podem ser restaurados. E devem ser restaurados. Inclusive, isso é uma ordem do Papa São Pio X, que todas as coisas devem ser restauradas, né? Em Cristo. E as coisas devem ser restauradas. Isso é uma ordem, né? Inclusive, é por isso mesmo, entendeu, Murilo? Eles falam, o Império Portugal morreu. Em sentidos práticos, sim, a gente não vê o Império Português mais atuando. Mas a possibilidade de restauração do Império do Brasil, perdão, a destruição do Império Português aconteceu, de fato, no sentido de que, em termos técnicos, práticos, a gente não vê mais o Império de Portugal, o Império Português. Mas a possibilidade de restauração do Império de Portugal existe. E continuará existindo enquanto não houver o fim dos tempos. Basicamente isso. Alguma dúvida, se quiser complementar, Matheus, alguma coisa, se eu tiver... Acho que tu tem que falar sobre os argumentos ainda, né? O empréstimo, por exemplo. Perfeito. Questão dos empréstimos. A gente vê que Dom Pedro I pegou empréstimos com Rothschild, né, ou Crianças Quentes, para a gente facilitar um pouco. Com os Crianças Quentes, o Dom Pedro I pegou empréstimo com os Crianças Quentes para fazer a independência do Brasil e que, por sua vez, causou uma dívida impagável por muito tempo. Então, olha só que benefício, né? Ele causou uma dívida, ele realmente uma questão de usura para todo um povo, comprometeu todo um povo com uma dívida impagável para justamente realizar um ato de rebeldia. Como o Matheus já antecipou, o Dom Miguel já foi aclamado pelo Papa como o rei mais católico de toda a cristandade. 20 milhões de libras esterlinas. Eu não sei quanto é que daria hoje, mas se para a época já era impagável, imagine quanto ficaria hoje. Né? E também tem a questão das guerras de independência no Brasil, que é citada, né, como uma forma de... ali foi um resquício do Império Português resistindo à independência do Brasil. Na verdade, não tem muito essa natureza, essa característica. Tem uma característica de que essas resistências à independência, na verdade, foram resistências à atuação política no Brasil. Ou seja, eram resistências de índole republicana,
muito progressista, que não estava de acordo com a monarquia. Claro, lembrando, a maçonaria ela teve esse lado monarquista e esse lado republicano. Certamente, a natureza dessas resistências eram de índole republicana, ou seja, eles queriam se separar do Brasil em face da monarquia. Eles não queriam um governo monárquico. Eles queriam uma república, por isso que houve essa resistência, já que havia uma disseminação da maçonaria muito forte em todo o território do Brasil, né? Já estava muito atuante. Pode passar, Matheus? E aqui a conclusão. São 7 pontos a serem levantados para a conclusão. Primeiro, a tese pontiniana remaneja elementos maçônicos, pseudo-católicos, para viabilizar uma nova identidade nacional que se enquadra com a tese do vaticanismo. A aula essa que já foi apresentada pelo Matheus, apresentando justamente a obra do Pontes sobre o Vaticano, o Estado do Vaticano. Ou seja, essa tese, a obra Pilares da Independência, feita por Evandro Pontes, busca colocar o Brasil como coração desse levante político, em prol do combate ao Estado do Vaticano. Então ele vai criar uma identidade nacional para o Brasil, viabilizando com a tese do vaticanismo, gerando assim uma facilidade para um levante político contra o Estado do Vaticano. Então o Brasil é o coração desse levante político. O segundo ponto é que a tese pontiniana é a base histórico-ideológica mais consolidada e difundida nos meios monarquistas, como a ação orleanista, o Rafux e demais movimentos, concordando explicitamente ou menos implicitamente a isso, né? A gente vê que Dom Bertrand fala isso, Rafux fala isso, tantos outros canais aí, tantos outros movimentos monarquistas que estão aderidos, que estão unidos à ação orleanista ou ao movimento de defesa ao Império do Brasil, eles têm o mesmo discurso, embasados justamente nessa ótica que a tese do Pontes levanta, que é justamente uma questão totalmente distorcida. A tese pontiniana corrobora com a ótica anglófila sobre a historiografia nacional, claro, numa perspectiva, numa ótica inglesa, tudo que aconteceu no Brasil foi bom, maravilhoso, poderia ter feito mais, né? E o quarto ponto, a tese pontiniana usa a história da família real portuguesa no Brasil para reforçar a base pseudo-historiográfica e ideológica do movimento conservador e neoconservador no Brasil, mas sem ter necessidade de se engajar em círculos políticos nacionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Evandro Pontes ele vai levantar essa tese, falar de monarquia, família real, falar de parlamentarismo, falar da criação da questão do poder moderador do Império do Brasil, sem ter necessidade de entrar num grupo político. Porque ele não quer ser membro, ele quer ser líder das ações políticas. Então ele vai criar a base, digamos, historiográfica, ideológica, para essas ações, esses grupos políticos atuarem. E ele vai liderando, vai guiando por meio de sua atividade intelectual. Então a tese do Pontes é para isso. A tese pontiniana é uma forma análoga de aplicação de imaginário nacional estadunidense do mito dos pais fundadores. Ou seja, ele quer fazer o que os estadunidenses fizeram na criação do imaginário nacional, nossos pais fundadores, inclusive é uma coisa que no Brasil nunca deu certo, justamente voltando para a questão da vocação de Portugal, por isso que eles não conseguem montar uma identidade, criar uma identidade, porque estão separados de Portugal. Mas os estadunidenses, né, eles conseguiram, tanto que até hoje a figura dos pais fundadores é muito forte. Então ele tenta fazer isso no Brasil. E ele já se declarou americanista, então ele defende a República dos Estados Unidos, ele vê a República dos Estados Unidos como a melhor forma de uma sociedade exercer suas virtudes. Então ele tenta aplicar aqui no Brasil essa ótica historiográfica dos pais fundadores, do mito dos pais fundadores. O sexto ponto, a tese pontiniana é anticatólica, claro, não coloca Nosso Senhor Jesus Cristo, não coloca a igreja como centro, como núcleo de referência historiográfico, para compreender o que aconteceu, o que poderia ter acontecido, o que foi, o que não foi. Então, como ele não trabalha, como ele não ajunta, ele espalha, ele trabalha contra. E sétimo, a tese pontiniana ela é enganosa. Então, as pessoas não vão ter, de fato,
conhecimento da história do Brasil, da história de Portugal, o que de fato aconteceu, porque é justamente montada, essa tese é montada para impedir que as pessoas cheguem à verdade, que as pessoas se prendam na mentira, no engano. Por isso que a tese pontiniana ela não é verdadeira. Por mais que use livros, referências e tudo mais, não são referências verdadeiras. Não apontam para a verdade, apontam para o erro, para a enganação. Pode passar, Matheus, por favor. E aqui, a síntese de todos os pontos da conclusão é que a tese pontiniana sobre a independência do Brasil é falsa, categoricamente falsa, sem medo de errar, porque já mostramos aqui todos os passos, nós mostramos a obra, os elementos que constituem a obra, os personagens, a forma como foram apresentados os personagens, e tudo que a gente pode ver sobre essa tese do Pontes é que a historiografia dele, apresentada por ele, é mentirosa, não é verdadeira, é anticatólica e muito mais. Busca a destruição do povo português, do povo lusitano, e busca a destruição da Igreja Católica. É isso que eu tenho para apresentar aos senhores hoje. Espero que tenham aproveitado. Quero agradecer muito ao Matheus por mais uma oportunidade aqui da aula. Quero agradecer também a paciência dos nossos membros aqui da ação, né, que estão aqui assistindo. Quero agradecer muito a participação também, daqueles que perguntaram, que interagiram. E é isso, Matheus. Encerrada a aula, concluo a apresentação e agradeço de coração a oportunidade. Excelente aula, sensacional. Eu agradeço muito o Lucas aqui pela oportunidade de poder nos presentear com essa aula, de fazer esse sacrifício que é desvendar e enquadrar a tese pontiniana no grande esquema de tentativa de tomada do controle desse movimento da direita política brasileira, mostrando aí claramente, fazendo o esforço, sacrifício pelos nossos espectadores, para que eles não tenham que eles mesmos lerem e não tenham o risco de caírem no engodo que o Evandro Pontes promove. E é importante entender o seguinte, meus caros amigos, que quando a verdade não é conveniente ao projeto político, a verdade precisa ser mudada. Esta é uma característica fundamental e marcante de todos os movimentos revolucionários. De todos os movimentos revolucionários. Ou seja, quando a verdade não é conveniente ao movimento político que se quer criar, então muda-se a verdade, cria-se uma ideologia, refunda-se um país, faz tudo novo e apaga a verdade histórica. Varre para debaixo do tapete. A verdade histórica é que o Império Brasileiro foi liberal, o Império Brasileiro foi anticatólico, anticristão, revolucionário, liberal. Mas não pega bem mostrar a verdade. Então tem que refundar o Império do Brasil. Aí é necessário refazer a historiografia nacional. Para quê? Para viabilizar a criação de um movimento político que serve aos seus verdadeiros interesses. E os interesses do Evandro Pontes não são os interesses do povo brasileiro. Os interesses do Evandro Pontes não são os interesses do católico. São interesses estrangeiros. Estrangeiros de fora do nosso país. Estrangeiros com interesses contrários à nossa sagrada religião, contrários à nossa bela história, à nossa fé, contrários a tudo que é patriótico, lusitano de fato, a nossa verdadeira identidade nacional. Porque a identidade nacional portuguesa, ela é católica, cristã. O Brasil não é a continuidade do milagre de Ourix. Pelo contrário, o Brasil é o rompimento com a promessa de Ourix. A fundação do Império Brasileiro é justamente vender a cruz de Nosso Senhor para... A fundação do Império Brasileiro é justamente a venda de Nosso Senhor e trocá-lo pelas 30 moedas de prata. É claramente isso. Não é outra coisa, e não pode ser outra coisa. Só que isso não convém aos planos do Evandro Pontes, isso não convém ao plano dessa direita neoconservadora, sionista, olavista. Não convém de modo algum. Claro, a verdade católica, ela interessa a nós, que somos católicos. Nós, que somos verdadeiros defensores do Brasil. Nós que não queremos que o Brasil seja entregue às mãos dos inimigos de Cristo. Das falsas religiões, das falsas seitas. Então, é preciso entender que nós não estamos aqui meramente refutando um historiador ruim. Nós não estamos aqui refutando um historiador que cometeu erros históricos.
Nós estamos desmontando Evandro Pontes em todas as suas facetas. Na sua faceta religiosa, na sua faceta historiográfica, na sua faceta pessoal, política, em todas as suas facetas. E ainda virão outras. Que esse pode ou não ser o último capítulo da novela Desmontando Evandro Pontes. Ainda tem bastante coisa para se dizer, ainda tem bastante coisa para se falar. Mas, novamente, eu falo aqui meus parabéns ao Lucas por expor um perigo que tem acontecido nesse meio direitista brasileiro, um risco que tem de tentar capitanear essa direita agora órfã, sem um intelectual, sem um agente político. E o Evandro Pontes está, de fato, somando, agrupando ou tentando fazer uma síntese de todos esses movimentos em prol do seu próprio movimento político. Ficou claríssimo a participação dos franco-maçons, dos pedreiros livres, na independência desse país. É óbvio, é uma coisa assim que até surpreende, é para vocês verem o nível da catástrofe, que nós temos que provar o óbvio, provar que o céu é azul. Como se a maçonaria esteve por trás de todas as independências que aconteceram na Iberoamérica, na América Espanhola, de 1800 até 1820, 1830, também não estariam presentes no principal país do continente americano? Então, é uma coisa que deveria ser evidente. Com todas as pessoas, você vai ver a lista das pessoas que participaram, eram iniciadas na maçonaria, tudo isso, e eles não estavam trabalhando? É negar o óbvio. É enganar as pessoas. É enganar de fato. Então, meus parabéns ao Lucas, acho que conseguiu cumprir com a missão, expor o Evandro Pontes e fez muito bem. O Lucas e os demais quiserem comentar alguma coisa, fazer algum comentário, essa é a hora de vocês falarem. Bom, então se não há mais, Lucas, esperamos aqui que você possa fazer novas aulas no futuro, trazer mais alguns temas historiográficos para a gente, porque sempre é um grande prazer poder te ouvir, assistir as tuas aulas. É muito bom vermos que a restauração ela está crescendo, não somente na figura de um ou outro membro, mas que todos os membros aqui estão atuando, estão construindo suas próprias fontes intelectuais, construindo podendo agrupar como uma ação de modo ordenado, todos em conjunto aqui, cada um cooperando em um determinado ponto, uma determinada área, para o crescimento da ação e do reinado social de Nosso Senhor. Lembra aqui para os inscritos do nosso canal, se os inscritos participarem da nossa rifa, quem quiser contribuir, basta fazer um pix aí de R$10 para larsan.mateus@gmail.com e você vai estar concorrendo ao sorteio desse livro, essa rifa. E também peço que as pessoas aqui curtam, compartilham, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e manda esse vídeo para os seus amigos, para quem gosta de história, grupo da família, esse aqui é bem bacana. Certo, pessoal? Então, viva Dom Miguel I, viva Dom João VI, morte à caça pérfida dos pedreiros livres, só Cristo é rei, viva a Sagrada Fé Católica. Um forte abraço a todos, fogo no mundo, não vai ter Halimã. Tchau, tchau.